E vamos iniciar a semana conversando com o prefeito de Campo Grande, a capital do Mato Grosso do Sul, Marquinhos Trade. Prefeito, na quinta-feira o senhor anunciou aí algumas medidas para tentar fazer com que o município de Campo Grande ele consiga deixar a casa em ordem, ainda com investimentos em diversas áreas necessárias. As crises política e econômica, pelo que se percebe, estão longe de acabar. E por isso, medidas enérgicas, elas foram tomadas aí. O que mais lhe preocupa neste momento é a queda da arrecadação. Bom dia, um prazer tê-lo novamente aqui no Tribuna Livre. Bom dia, Marquinhos, bom dia, Carmen, bom dia, Sérgio, bom dia aos ouvintes da Capital FM, bom dia, Campo Grande, que Deus abençoe o início dessa semana turbulenta, que com certeza fatos e atos deverão acontecer durante o transcorrer dessa semana. A medida era necessária, Marcos, principalmente em razão desse momento de turbulência política, administrativa, econômico e financeira pelo qual o país passa. A prefeitura, ela vive de arrecadações, é como se fosse uma empresa. E dentro dessa empresa, você tem três situações. Ou a receita é maior que a despesa, ou a receita é igual à despesa, ou a receita é menor que a despesa. E como é que estava Campo Grande? Ou está ainda? Campo Grande vem mês a mês com a receita bem menor do que a despesa. E é uma empresa pública que é diferente da particular, que você pode cortar demitindo. A empresa pública não, são funcionários concursados na sua grande maioria, onde você não pode mandar embora as pessoas. Aliás, esse é um comemorativo que deve chamar a atenção dos gestores. As pessoas, quando falam em crise, o primeiro vocábulo que vem na cabeça é corte. Na nossa gestão, não. Nós não vamos cortar ninguém. Nós vamos reduzir gastos de benefícios dados pelo executivo de maneira unilateral e incrementar nas arrecadações. Nós não vamos aumentar nenhum imposto, nenhum. Conforme eu tinha dito, é possível sim você fazer uma gestão sem tocar no bolso do cidadão. Agora, com essas medidas, não é? Qual o valor economizado mensalmente a prefeitura pretende? Na folha de pagamento, em média de 5 a 7 milhões de reais. O déficit gira em torno de 30 milhões. Onde buscar o restante? Na eficiência da máquina arrecadatória. O município hoje tem um saldo a receber enorme, muito grande, mas muito grande mesmo. Por exemplo, bancos, agências bancárias de grande porte devendo 50 milhões, 70 milhões. E aí eu reuni o meu secretário de Finanças, o procurador-geral, o corpo técnico e disse: ora, não é justo nós demitirmos funcionários e não agirmos contra essas entidades bancárias que devem milhões e milhões para a prefeitura. O que eu quero? Eu quero uma política diferenciada. Vamos protestar, vamos andar os processos, vamos executar, porque eu quero receber desses grandes devedores devendo o município milhões e milhões de reais, e quem está pagando isso aí são os menores. Na nossa gestão vai ser bem o inverso, é essa orientação que nós demos ao corpo técnico. O prefeito ficou ainda restando algumas explicações com relação a esse corte de privilégios, eu diria, de benefícios aos servidores. Como é que é essa? Quem é que vai ser atingido, quem vai deixar de ser atingido? Tem muita gente preocupada, né? Será que eu vou perder? Ninguém vai perder o salário. Primeiro, o decreto não atinge funcionários que recebam até R$2.000, seja ele comissionado ou seja ele concursado. Segundo ponto, os benefícios que a gente fala é o seguinte, Sérgio: uma boa parte dos funcionários
E nesse quesito nós vamos reduzir quase 700 mil reais por mês. Significa num decreto de 24 anos atrás, dizendo de local de difícil acesso. Há 24 anos atrás, o funcionário, para ser seduzido a trabalhar em locais distantes do centro da cidade, ele tinha um plus a mais no seu salário. E esse ponto de referência é o obelisco. Então, há 24 anos atrás, as moreninhas eram longe do obelisco. Há 24 anos atrás, muitos bairros hoje que são próximos eram tidos como longe. E esse local de difícil acesso importa num aumento de 4 a 5 mil reais no holerite do funcionário. Nós fizemos uma auditoria na folha interna e nós constatamos que funcionários que trabalham nas moreninhas residem na própria moreninha. Então, muitos funcionários atravessam uma rua ou andam 2 quadras e ganham um plus de difícil acesso de 4, 5 mil reais. Assim também Marcos, em Anhanduí, em Aguão, em Rochedinho, onde as pessoas residem no local ou próximo ao local e tem esse adicional, esse plus, esse benefício. Esses cortes nós vamos fazê-lo de maneira ponderada. Por quê? De 5 mil nós baixamos para R$1.000, que seria a ajuda. O prefeito, com relação à COSIP, né? Na última vez que eu esteve aqui, o senhor disse que dependeria de uma decisão da Justiça. A Justiça me parece que decidiu em favor da Prefeitura Municipal na relação dos 6 meses que deixaram de ser cobrados. É claro, se o senhor fizer uma cobrança integral, vai ser um tarifaço, né? Como é que o senhor pretende? Já tem um plano já para a cobrança desse retroativo? Sérgio, fica bem claro. Nós vivemos num país onde a máxima é o seguinte: decisões judiciais você pode até discutir, mas você deve cumprir. Qual é a minha opinião nisso daí? Nós aguardamos a publicação do acórdão. O que é o acórdão? É o extrato, é o resumo do julgamento do tribunal. Qual foi o julgamento do tribunal? A prefeitura deve cobrar retroativamente. Aí vem a primeira pergunta: Marquinhos, a prefeitura pode não cobrar? Nós já fizemos uma consulta jurídica e a resposta foi o seguinte: não, você deve cobrar. O Marquinhos Trade não gostaria de cobrar retroativo, mas o prefeito da cidade é obrigado a cobrar retroativo sob pena de ter renúncia de receita e responder pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que imputa penas de improbidade administrativa e inelegibilidade de até 8 anos. Agora, já que eu sou obrigado a pagar, a receber, eu quero parcelar isso daí no maior número possível, sem que impacta no bolso do cidadão e sem que prejudique os cofres da prefeitura. Porque a prefeitura não é minha, a determinação foi judicial. Tanto é a determinação judicial que eu quero cumpri-la nos termos da lei, sem sobrecarregar o cidadão. Prefeito Marquinhos Trade, nesse anúncio que o senhor fez na quinta-feira, o senhor também disse que a tecnologia ela vai ajudar a conter os gastos, né? De que maneira isso vai acontecer? Marquinhos, o sistema da tecnologia da prefeitura hoje está absolutamente arcaica, antiga, obsoleta. Se nós não utilizarmos a tecnologia como uma maneira de buscar esses créditos de forma mais eficiente, de forma mais eficaz, nós não vamos conseguir absolutamente nada. Por exemplo, o estoque de remédios, para você ter uma noção. Como é que a prefeitura sabe hoje quantos remédios tem nos postos de saúde? É o sistema chamado Windows ainda.
Até você ter essa condição, até você rodar isso daí, você perdeu aí 4, 5 meses. A tecnologia, ela pode e deve nos auxiliar através de um sistema rápido e imediato para você chegar até as pessoas, cobrando essas pessoas. E não da maneira como é da prefeitura, por carta. Até hoje é por carta, por citações. A melhor coisa hoje é dever para a prefeitura. É a melhor coisa hoje. Você quer ter lucro, você deve para a prefeitura. Não paga a prefeitura. Porque até a prefeitura te acionar, já prescreveu a sua dívida. E com relação a dívidas, não é? Aí o senhor falou, olha, de grandes empresas, bancos. Como é que está a situação hoje do Imposto sobre Serviço ISS? É uma grande dívida hoje existente? Porque as pessoas falam, olha, tudo bem, eu devo IPTU, mas é minha única casa. E nós não estamos aqui dizendo, olha, você que deve IPTU não deve pagar. Não é nada disso. Inclusive, se puder já procurar a prefeitura para resolver essa situação. Mas aí foi aquilo que o senhor falou, olha, mas tem grandes empresas devendo 50, 60 milhões, a prefeitura passando por dificuldades, precisando desse dinheiro, inclusive, para obras, e não tem condição no momento de receber. Não é? Com relação ao ISS, também é grande esse rombo? Olha, a prefeitura, ela todo mês, ela recebe como se fosse o seu salário. O salário da prefeitura, ele é feito por 3 impostos, basicamente. Primeiro deles, o ICMS. O segundo deles é o ISS. E o terceiro é o IPTU. Esses 3 impostos é o salário da prefeitura. Se o salário da prefeitura cai, como está caindo o ICMS, como está caindo o ISS, e como está caindo o IPTU, de duas uma. Ou você vai deixar de honrar alguns compromissos, ou você vai deixar de investir na política social da sua cidade. Porque hoje, ICMS cai do governo do estado. Todo mês tem caído. ISS, obsoleto, arcaico, não tem efetividade. IPTU, da mesma maneira. Em contrapartida, os funcionários que estão há 3 anos e meio, quase 4 anos, sem reajuste, querem aumento, querem reposição. Em contrapartida, o rapaz que passa na Avenida Ernesto Geisel quer a sua obra. A menina que vai ao posto de saúde quer os remédios. A administração municipal está sem poder de investimento, mas hoje estão nascendo mais 20 novas crianças. Hoje, mais uma centena de crianças completaram alguns meses a mais que precisam ir para o CEINF. Hoje, cada vez mais a densidade populacional está aumentando e a prefeitura está ficando para trás. Então, o que a gente tem que fazer? Vai aumentar imposto? Ninguém suporta mais, nem eu. Eu, como cidadão, também pago imposto. Eu, daqui a pouco, não sou mais prefeito e eu sempre serei cidadão. Então, aumentar imposto está fora da minha cogitação. Eu preciso incrementar a máquina administrativa. Eu preciso engraxá-la. Ela está totalmente enferrujada, arcaica, antiga. Ela não tem poder, ela não assusta nenhum credor dela. Ela está paralisada, adormecida por muitos e muitos anos. Eu tenho dito para os nossos técnicos, quer ter vantagem em Campo Grande? Seja devedor da Prefeitura Municipal. Ô, prefeito, com relação ao lixão, né? Eu estou vendo uma reportagem no jornal hoje que o pessoal da UTR está satisfeito. Pela primeira vez eu vejo o pessoal da UTR, o pessoal do lixão, demonstrando alguma satisfação. O que, além, por exemplo, de ampliar a coleta seletiva do lixo, o que é possível fazer para melhorar, para definitivamente resolver o problema do lixão em Campo Grande? Humanizar, respeitar e impor limites. Primeiro, com a ação do Ministério Público, que dentro de uma parceria ética e responsável, nós possamos
tirar o cheiro ruim que existe aos arredores e dar condições para essas pessoas exercer o seu trabalho momentâneo. Ninguém gosta de ficar dentro de um lixão, mas todos necessitam do trabalho. Em contrapartida, nós temos que ver a situação do solo. Em contrapartida, tem as questões de insalubridade. Em contrapartida, tem as questões do Ministério Público do Trabalho. Dá para compatibilizar tudo isso daí? Dá. Primeiro, fazendo os pontos que a Solub tem a obrigação de fazer também, os ecopontos. Organizando de maneira administrativa e com competência para que nós possamos dar a eles a dignidade e o respeito de coletar lixos e não se transformar num lixão e, em contrapartida, obedecer às regras trabalhistas. Prefeito, com relação aos uniformes, né, vamos falar um pouquinho na educação. O senhor esteve aqui, olha, até o final de maio nós conseguiremos entregar tudo, kit escolar, uniforme. Qual é a situação? Que nós sabemos que houve um atraso com relação a isso, algumas pessoas reclamando. A prefeitura consegue entregar tudo neste final do mês ainda, ou teremos ainda um pedacinho de junho para finalizar a entrega? Já estamos entregando todos, inclusive eu saio daqui para entregar os materiais que já chegaram na semana passada. Muitas escolas já receberam. Acontece que nós temos que fazer essa entrega e a estrutura material da prefeitura é diminuta. São 94 escolas municipais e são 99 CEINFs. Uniformes, só está faltando camiseta para os maiores. Certo. Porque a grande maioria deles não usa o tênis que a prefeitura compra. É um pessoal já na adolescência que eles têm o hábito deles, o costume deles, né? As calças são rasgadas, né? Tudo. É modernidade, né? E o kit de material já está sendo distribuído. Todo ele já chegou em Campo Grande. O prefeito, eu falei aqui agora há pouco com relação a database, e o senhor falou, por exemplo, de servidores do município que há 4 anos não tem reajuste. O que esses servidores podem esperar para 2017, 2018 na sua administração? Olha, o que nós estamos fazendo com eles, Sérgio, é mais ou menos trocar 6 por meia dúzia. Aumento efetivo, eles estão vendo as contas. Eu abri as contas com eles, eu sentei com eles. Não teve nenhuma ameaça de greve até então, nenhuma. E todos estão entendendo. O que nós estamos fazendo para com eles? A maioria deles tem um salário base de 1.400, 1.600, mas no total do Olerite recebem 12, 8, 7 mil reais. O que nós estamos fazendo? Vários desses penduricalhos que eram feitos por decretos e que de uma hora para outra, numa canetada, eles perdem o direito, nós estamos efetivando isso daí. Nós estamos incorporando no salário. Então, o que eles não tinham, a segurança de um prefeito, de um partido ou de um pensamento, ou de usá-los como um curral eleitoral, agora eles estão tendo a certeza, é meu e ninguém mais toma. Então nós estamos incorporando vantagens que eles tinham adicionais dentro do salário base de cada um deles. Prefeito, toda essa movimentação em Brasília acaba afetando diretamente os municípios, com repasse de verbas federais, paralisa tudo, né? O presidente Michel Temer tentando uma sobrevida, com denúncias de corrupção no seu escalão mais direto, o que impacta diretamente, por exemplo, na capital, Campo Grande, e nos municípios que precisam de repasse. Agora também o governo do estado também passando por uma crise, denúncias de corrupção que serão apuradas e acaba também deixando em suspenso. Ou seja, a busca pela sobrevivência acaba deixando a população e o próprio governo ali paralisado. Diante disso tudo, claro que verbas federais acabam ficando retidas ou demorando para sair.
Com tantas demandas, a prefeitura pensa em parcerias público-privadas? Por exemplo, tem várias empresas que devem à prefeitura. É possível negociar com essas empresas esses débitos, por exemplo, e transformá-los em parceria para revitalizar a cidade, enfim, sugestão criativa para que essas empresas efetivamente consigam liquidar suas dívidas e aí participar da gestão da cidade com troca, uma permuta? Olha, Carmen, a sua pergunta é extremamente interessante, moderna. O Dória tem feito isso em São Paulo. Nós estamos buscando aqui, através de assessoria jurídica, consolidar uma situação semelhante ao que você disse, parceria público-privada. Esse vai ser o grande móvel das administrações modernas. A crise em Brasília fez com que eu exarasse esse decreto. Talvez a gente teria condições de levar o equilíbrio econômico-financeiro da prefeitura apenas com a competência de arrecadação, a eficiência da máquina. Essa crise atingiu muito os municípios. Campo Grande, que ficou praticamente 4 anos parada, ela foi atingida 2 vezes mais em razão desse problema que o governo do estado tem passado. E eu espero que o mais rápido possível o governador possa se defender e esclarecer isso para toda a população, porque isso é ruim para a gente, é ruim para ele próprio. E eu torço para que ele consiga resolver o mais rápido possível isso daí, para o Estado crescer o mais rápido possível também. Com relação à Prefeitura, eu estive 2 semanas seguidas em Brasília. As 2 semanas, a minha audiência com o ministro das Cidades foi adiada, por causa desses escândalos. Então, afeta diretamente. Na segunda visita que eu estive lá e eu vi como as coisas estavam e a arrecadação caindo, eu decidi exarar o decreto no outro dia. Eu não vou deixar com que essa crise sufoque ou comande a nossa gestão. Eu tive que tomar essas medidas já estão efetivadas. Agora, o mais importante disso tudo é a certeza e a convicção de que nós não podemos, e eu não vou deixar com que Campo Grande fique quebrada da maneira como me entregaram. Quando o senhor fala medidas já foram efetivadas, especificamente quais? Essa do decreto. Cortes de dedicação, cortes de função de comissão, não mexemos no salário base, cortes de vale transporte, auxílio gasolina, bolsa alimentação. Eu vou te dar alguns exemplos. Tem pessoas que ganham 14, 15 mil e estavam recebendo auxílio alimentação. Por quê? Porque o salário base é 1.200 e os penduricalhos chegavam a 14, 18 mil. Pessoas que ganham 20 mil reais, tem olerites de 20 mil reais e recebia 4 mil de auxílio gasolina. Por quê? Porque o salário base daí vinha produtividade, somava adicionais, vantagens, e não estava incorporado no salário base. E o decreto falava, quem recebe salário até 2 salários mínimos recebe 3 mil de auxílio transporte, tantos mil de bolsa alimentação. Isso teve essa distorção. Um caso como esse, por exemplo, só para a gente entender na prática, 20 mil reais a pessoa recebe efetivamente, mas o salário base dela é 4 mil, aí vem os penduricalhos. Com esse novo decreto, para quanto vai? Quanto que vai sair da prefeitura para o pagamento dessa pessoa? Olha, por exemplo, tem uma classe que o salário base é 2.500, tá? Mas 99% ganha acima de 10 mil reais. Esse recebe auxílio transporte de 5 mil. Esse auxílio transporte vai ser retirado.
Porque quem ganha 18, 19, 20 mil não pode receber uma bolsa alimentação de R$300 a mais. E nós somos com 23 mil funcionários. E a maioria deles recebe acima de 2 salários. Carmen, eu vou te dizer uma coisa, é muito clara, não que não mereçam, mas a empresa pública, a prefeitura, paga muito bem. Eu duvido, a grande maioria desses funcionários recebeu salário numa empresa privada. Eu quero ver arrumar um emprego de 4 mil numa empresa privada. Então, tem essas distorções também. A prefeitura paga muito bem. E quando a prefeitura tem que pagar e honrar, porque são eles que movimentam a máquina, tem algumas distorções que eles próprios aceitam também. Eles falam, isso aqui está obsoleto. Essa questão do difícil acesso era uma delas. Era muito claro o desgaste financeiro que a prefeitura tinha. Prefeito, postos de saúde com relação a obras, não é? Praças, a iluminação pública, operação tapa-buraco, patrulhamento e cascalhamento. E claro, nós estamos falando das dificuldades aí financeiras, asfaltamento dos bairros como Nova Lima, Nova Campo Grande. Eu gostaria que o senhor explanasse um pouquinho com relação a esses assuntos. Todos com dificuldades, mas caminhando a passos lentos, todavia com promessas de serem executados. Exemplo, tapa-buraco. Nós estamos vendo, pelo esforço que nós estamos fazendo, boa parte de alguma pavimentação asfáltica já foi recuperada. Está longe de ser tudo aquilo que nós esperávamos? Eu também falo, eu confesso, está longe de ser. Nunca se viu tanta chuva, mas nós não podemos colocar a culpa só na chuva. A pavimentação asfáltica nossa está condenada. Ela não tem mais conserto a não ser com recapeamento total. E recapeamento total nós não temos dinheiro para isso. Então a medida paliativa é tapar alguns buracos. Marquinhos, por que quando chove novos buracos abrem? Porque eu estou repetindo, ela está totalmente condenada. E por que então, na hora que tapa um buraco, sabendo que vai abrir outro na próxima chuva, já não faz a recuperação daqueles que estão na iminência de serem abertos? Porque não se pode fazer. O contrato é específico, o objeto é claro, e se nós ficarmos corrigindo fissuras, o Ministério Público vai dizer que nós estamos desviando a função contratual e boa parte da população vai passar de carro com seu aparelho celular, vai tirar uma fotografia e vai falar, eles estão tapando buraco onde não existe buraco. Então a gente fica numa condição também de extrema dificuldade. A gente sabe que é o local onde passou o tapa-buraco, se vierem chuvas como estão vindo, por exemplo, mês de maio choveu quase uma dezena de dias, e nunca choveu o mês de maio na nossa cidade. Eu me recordo que mês de maio era frio, né? Temperaturas baixas, mas com tempo seco. E dessa feita choveu bastante e vão ser abertos. Agora nós estamos continuando. Não vamos parar, não vamos esmorecer, por maiores que sejam as críticas, por maiores que sejam as reclamações. Hoje, em vários pontos da cidade, você que deve estar passando de carro em algum lugar da cidade, vai ver equipes nossas trabalhando na questão do tapa-buraco. Questão dos patrulhamento e cascalhamento. Patrulhamento e cascalhamento. Como é que você vai patrolar uma rua sem asfalto com o solo úmido? Vai dar afundamento e vai trazer mais problemas ainda, porque ele tem que ficar na altura do meio-fio. Como não existe meio-fio nas ruas sem cascalho, eles mensuram pelo nivelamento da rua. Se você passar uma patrola, um trator pesado daquele em cima de um solo úmido, ele vai afundar. E com a próxima chuva vai estragar tudo. Então é jogar dinheiro fora.
que nós estamos fazendo? Nós estamos esperando firmar um pouco o tempo, e esse tempo ele deve ser firmado depois de uns 3, 4 dias de sol forte, para depois entrar com o maquinário. Mesmo assim, nós estamos recuperando algumas ruas de cascalho de modo emergencial. Iluminação pública, quando o senhor assumiu, já existiam lâmpadas de LEDs, mas está com problema na justiça. Qual hoje é a situação com relação à iluminação pública aqui em Campo Grande? Olha, como é que você troca as lâmpadas? Comprando as lâmpadas. Qual é o dinheiro que entra para comprar as lâmpadas? É a COSIP. A COSIP está suspensa. O caixa está praticamente vazio. E em contrapartida, o que adianta a gente adquirir lâmpadas de vapor, sabendo que a modernidade nos impõe a troca pela LED, e isso vai ser muito rapidamente. Nós estamos aguardando uma decisão de um recurso utilizado pela Câmara Municipal que suspendeu a troca das lâmpadas LED na nossa cidade. O Tribunal de Contas do Estado teve uma decisão liminar do conselheiro Chadid que proibiu que a Prefeitura utilizasse as quase 15 mil lâmpadas que estão em container lá na CISEP. Nós já fizemos um pedido oficial para o Tribunal de Contas que nos autorize a utilizar. Por quê? Essas lâmpadas já foram compradas, já foram pagas, a empresa não as colocou por causa dessa decisão e elas estão no tempo fechadas em container dentro da Secretaria de Infraestrutura de Campo Grande. Com a situação hoje financeira, né, do município, do estado e desse país, na última vez que o senhor esteve aqui, nós falamos a respeito do asfaltamento do Nova Lima e que provavelmente no segundo semestre, nós poderíamos ter alguma novidade. Vai mudar esta data devido a esses problemas financeiros ou Nova Lima começa já a partir de junho? Nós temos a promessa federal de que ele inicia no segundo semestre. Temos a promessa, o compromisso firmado, e eu acredito que no Nova Lima e o Nova Campo Grande não deva ser modificado. Na área da saúde, o senhor visitou vários postos de saúde, atendendo, conversando com a população. Nós tivemos uma melhora nessa área da saúde e algumas pessoas reclamando, olha, está faltando inclusive dipirona. É verdade que está faltando dipirona hoje? Não é verdade. Hoje nós temos um estoque de medicamento em quase 80% já. Como que a gente baliza se melhorou ou não? Através das reclamações. O meu WhatsApp é muito acessível e diminuíram bastante. Ainda existe a falta e a correção de alguns medicamentos, mas que diminuiu e melhorou consideravelmente, isso é inegável. Ô prefeito, deve começar a funcionar essa semana na Santa Casa uma central de regulação. Quer dizer, lá no pronto-socorro, a pessoa chega no pronto-socorro e vai ser encaminhado para a UPA ou ficar no pronto-socorro. Você acha que essa solução vai resolver o problema das vagas nos hospitais públicos? Não resolve totalmente. Isso é falar em verdades, e isso a gente não fala. Mas que vai reduzir o sofrimento e o congestionamento de pacientes, vai, com certeza absoluta. Como que acontece? A Santa Casa, Sérgio, é uma referência para todo o nosso estado, mas é para média e alta complexidade. As pessoas, elas estão indo à Santa Casa com dor de cabeça, com náusea, com vômitos, com diarreia, quando esse atendimento é possível ser feito no UPA. Então nós temos que fazer um trabalho de melhoria nos UPAs e nos postos de saúde, porque a pessoa hoje aqui em Campo Grande, ela já coloca na cabeça dela o seguinte: eu estou com dor, estou passando isso, não adianta ir no UPA que lá eu vou demorar para ser atendido, e quando eu sou atendido não tem remédio, então eu já vou direto para a Santa Casa.
É isso que tem acontecido. Nós estamos fortalecendo as unidades de pronto atendimento, nós estamos colocando pediatras e clínico geral, estamos abastecendo com medicação para que essas pessoas comecem a ver e sentir confiança nos postos de saúde e nas UPAs da nossa cidade. Prefeito, o senhor, quando assumiu, primeiro colocou o nome à disposição da população, foi eleito, quando assumiu, o senhor percebeu que seria tão difícil assim vencer esses problemas que se avolumam na nossa Campo Grande, com relação ao tapa-buraco e também na área de saúde? Sabia que tinha todos esses problemas? Sabia, tinha noção exata. Eu só não esperava com esses contratempos a nível federal e agora estadual. Isso não tinha como prever, estava fora do nosso planejamento. Foi de surpresa, principalmente no momento em que todos nós concordamos, o Brasil começava a colocar um pouco de distribuição econômico dentro do nosso país, dentro do nosso estado e da nossa cidade. O Brasil estava melhorando, sim, o aquecimento estava vindo e de repente foi um balde de gelo, né? E atinge principalmente os menores. Quem é o menor nessa relação? São os municípios. E atingiu frontalmente Campo Grande. Para encerrarmos, não é? OMEP Seleta. O senhor também pegou, assumiu Campo Grande já com esse pepino da outra administração, tinha que resolver. Claro que aí, juntamente com o Ministério Público, teve um tempo e ainda tem. E agora, qual é a situação desses funcionários que hoje trabalham para a Prefeitura ou prestam serviço para a Prefeitura, da OMEP e da Seleta, claro, com relação também a essa dificuldade financeira que passa o município? Bom, a OMEP e a Seleta, elas foram criadas para driblar o limite prudencial. Os seus funcionários não contabilizavam dentro dos funcionários da Prefeitura. Então, vamos imaginar que 100% dos funcionários da Prefeitura estivessem na OMEP Seleta, hoje você não estaria utilizando nenhum percentual do limite prudencial na lei de responsabilidade fiscal. Como o limite prudencial ele esgotou, ele está no limite, né? O que os gestores anteriores faziam? Eles repassavam tudo para dentro da OMEP Seleta. Eu preciso contratar uma secretária, OMEP Seleta. Eu preciso contratar uma odontóloga, OMEP Seleta. E iam jogando tudo lá dentro da OMEP Seleta. O que se constatou ali é que começaram a ter desvios de função. Não era a lotação adequada para que pessoas fossem trabalhar dentro da OMEP Seleta com aquele diploma. E, em contrapartida, as outras distorções enormes chamaram a atenção do Ministério Público por denúncias anônimas, porque, por exemplo, o Sérgio era contratado como motorista e a Carmen como motorista, só que o Sérgio, que fazia a mesma função e o mesmo horário, ganhava 1.000 e a Carmen ganhava 5.000. Então, eles escolhiam quem ganhava mais e quem ganhava menos. E mesma função. Na mesma função, cumprindo o mesmo horário. Essas denúncias anônimas, insatisfeitos aqueles que ganhavam menos, trabalhando a mesma quantidade ou até mais, mandaram para o Ministério Público. O Ministério Público foi investigar e tinha, de fato, essas distorções. Se acontecesse isso com você, Sérgio Cruz, você ia me denunciar, lógico, né? Não, com certeza não. Olha, e aí entrou o Poder Judiciário e, de uma vez por todas, mandou encerrar o convênio OMEP Seleta. Agora, como reabsorver esse quadro dentro da Prefeitura, tendo o limite prudencial? Essa saída nós estamos fazendo com o Ministério Público, que seria convênios com outras entidades sob o controle dos órgãos de controle. Prefeito Marquinhos Trade, quero agradecer mais uma vez a sua participação aqui no programa Tribuna Livre, deixar o microfone à disposição e tenho certeza que vai deixar aí uma mensagem positiva para a população de Campo Grande, mesmo com todas essas dificuldades, mas nós sabemos que a capital não pode parar, que Campo Grande não pode parar, que o município continua trabalhando
e que nós precisamos, aliás, a Prefeitura Municipal precisa melhorar o caixa, e melhorando o caixa, nós teremos aí melhor a saúde, a educação, a segurança, e tudo isso porque tem gente devendo e devendo muito. Quem sabe também aí não toca agora seu coração e você vai lá pagar, ou pelo menos tentar aí parcelar aquela dívida enorme que você tem com a Prefeitura. Marquinhos, Sérgio, Carmen, todos os ouvintes da FM Capital. Muitos já me perguntaram, é o pior momento que o Brasil vive? Eu sou muito otimista, eu falo, é o melhor momento que eu já vivi em toda a minha vida. Porque é o momento que eu vou poder contar para os meus netos e minhas netas que nós ajudamos a passar esse país a limpo. Está na hora de nós termos homens de verdade, homens de referência. A população menor hoje está sem referência de um homem de credibilidade. Está na hora de nós fortalecermos, como eu estou fortalecendo, a controladoria geral do município. Eu estou dando a ela poderes com técnicos de fiscalização, de eficiência, de eficácia, para mostrar à população que ainda é possível termos esperança nos homens públicos do nosso país, do nosso estado e da nossa cidade. É o melhor momento para passar limpo de uma vez por todas. É essa mensagem que eu deixo. Nada de sermos negativistas. Somos otimistas e nós vamos, com as bênçãos de Deus, restaurar a dignidade dos campograndenses. Eu estava vindo para cá e ouvindo, como de costume, o programa de vocês, e vocês estavam falando da Ernesto Geisel. A Ernesto Geisel, desde 2011, nós restauramos e nós estamos agora já com um edital para, nós tivemos que republicá-lo por uma incorreção material para dar a ordem de serviço de 57 milhões, dos quais 10 milhões são contrapartida da Prefeitura, dinheiro da Caixa Econômica Federal, do Ministério das Cidades, que eles garantiram para a gente que a gente podia abrir a licitação, que seria autorizado. Até agora não teve ordem contrária. E nós vamos honrar com a primeira etapa. Já foi aberto o edital, hoje está sendo publicado para que a gente tenha condições de executar essas obras na Ernesto Geisel. A conclusão e o recado: somos otimistas e Deus vai nos capacitar para que nós coloquemos a nossa cidade no seu devido lugar. Muito obrigado. Conversamos aí com o prefeito Marquinhos Trade.